Olá, bem-vindos. Eu sou o Kleber Ferreira. Bem-vindos ao Centro Espírita Antônio de Oliveira. Hoje estaremos aqui. É um grande prazer estar com vocês nessa casa tão abençoada. E aí eu vou pedindo, antes de começarmos o comentário evangélico de hoje, para que todos fechem os olhos, assim, quem quiser, né, obviamente, mas é muito melhor para a gente entrar em conexão com o nosso Mestre Jesus. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos agradecendo ao Mestre Jesus por mais uma semana, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. E assim, Mestre, eu peço encarecidamente que o Senhor adentre a cada lar desse planeta, do nosso Brasil e de todos esses irmãos e irmãs que estão nesse momento ouvindo esse comentário evangélico. Mestre, pedimos, Mestre, a sua proteção, a sua luz. E assim, Mestre, preparados que estamos nesse exato momento, leve a nossa gratidão ao nosso Pai Celeste, Mestre. E que a sua luz caia sobre todos nós, pois você, Mestre, é o médico das almas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, antes de começarmos o nosso comentário evangélico, mais uma vez, agradeço a oportunidade e vou pedir encarecidamente para que todos curtam as nossas redes sociais, né? O nosso canal no YouTube, que está como Centro Espírita Antônio de Oliveira. É muito importante você curtir o canal e curtir ou não curtir o vídeo, né? Você pode dar um joinha, que você gostou da palestra, ou um não joinha que você não gostou da palestra. Faça comentários também no canal, é muito importante para casa, tá bom? No Facebook, @ceao.Antônio de Oliveira, tá bom? Também é muito importante. E no Instagram, @ceao.mídiasocial. Muito importante que vocês curtam as nossas redes sociais. Isso ajuda a difundir, a divulgar o Evangelho do Mestre Jesus, tá bom? Então agora nós vamos falar sobre esse livro maravilhoso, né, Jesus no Lar, psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. É um livro muito maravilhoso. E nós vamos falar hoje exatamente da lição 41, o incentivo santo. Então vamos, antes de começar, vamos tentar entender o que é incentivo, o que é incentivar, né? É dar incentivo a alguém ou alguma coisa, despertar o ânimo, o interesse, o brio de encorajar, estimular e incitar, tá? Essa é a definição do dicionário Aurélio do que é incentivo, do que é incentivar. E também a gente não pode esquecer, olha que interessante, empenhar-se para que algo seja criado, realizado ou intensificado, impulsionar, promover. Eu quero trazer isso porque às vezes nós utilizamos palavras no nosso dia a dia e às vezes a gente não entende ao certo que ela é muito mais ampla do que a gente imagina. Então, nós vamos falar agora, como a lição é o incentivo santo, muito importante ter entendido isso. Então, vamos começar. Aberta a sessão de fraternidade em casa de Pedro, Tadeu clamou, irritado, contra as próprias fraquezas, asseverando perante o nosso mestre: como ensinar a verdade, se ainda me sinto inclinado à mentira? Com que títulos transmitir o bem, quando ainda me reconheço arraigado ao mal? Como exaltar a espiritualidade divina se a animalidade grita mais alto em minha própria natureza? O companheiro não formulava semelhantes perguntas por espírito de desespero ou desânimo, mas sim pela enorme paixão do bem que lhe tomava o íntimo, a observar pela inflexão de amargura
com que sublinhava as palavras. Entendendo-lhe a mágoa, Jesus falou condescendente. Um santo aprendiz da lei, desses que se consagram fielmente à verdade, chamado pelo Senhor aos trabalhos da profecia entre os homens, mantinha-se na profissão de mercador de remédios, transportando ervas e xaropes curativos da cidade para os campos, utilizando-se para isso de um jumento caprichoso e inconstante. Quando, refletindo sobre os defeitos de que se via portador, passou a entristecer-se profundamente. Concluiu que não lhe cabia colaborar nas revelações do céu pelo estado de impureza íntima e fez-se mudo. Atendia às obrigações de protetor dos doentes, mas recusava-se a instruir as criaturas na divina palavra, não obstante as requisições do povo, que já lhe conhecia os dotes de inteligência e inspiração. Sentido, porém, que a celeste vontade o constrangia ao desempenho da tarefa e reparando que os seus conflitos mentais se tornavam cada vez mais esmagadores, certa noite, depois de abundantes lágrimas, suplicou o esclarecimento ao Todo-Poderoso. Sonhou então que um anjo vinha encontrá-lo em suas lides de mercador. Viu-se cavalgando o voluntarioso jumento, vergado ao peso de preciosa carga em verdejante caminho, quando o emissário divino o interpelou, com bondade, em seguida as saudações habituais. Meu amigo, sabes quantos coices desferiu hoje este animal? Muitíssimos, respondeu sem vacilação. Quantas vezes terá mordido os companheiros de estrebaria? Prosseguiu o enviado, sorridente. Quantas vezes terá insultado o asseio de tua casa e horneado despropositadamente? E porque o discípulo aturdido não conseguisse responder, de pronto, o anjo considerou. Entretanto, ele é um auxiliar precioso e deve ser conservado. Transporta medicamentos que salvam muitos enfermos, distribuindo esperança, saúde e alegria, e fitando os olhos lúcidos no pregador desalentado, rematou. Se este jumento, a pretexto de ser rude e imperfeito, se negasse a cooperar contigo, que seria dos enfermos a esperarem confiantes em ti? Volta à missão luminosa que abandonaste e, se te não é possível por agora servir a nosso Pai Supremo na condição de um homem purificado, atende aos teus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo, na posição do animal valioso e útil. Nas bênçãos do serviço, serás mais facilmente encontrado pelos mensageiros de Deus, os quais, reconhecendo-te a boa vontade nas realizações do amor, se compadecerão de ti, amparando-te a natureza e aprimorando-a tanto quanto domesticas e valoriza o teu rústico, mas prestimoso auxiliar. Nesse instante, o pregador viu-se novamente no corpo, acordado, e agora feliz em razão da resposta do alto, que lhe reajustaria a errada conduta. Surgindo o silêncio, o discípulo agradeceu ao mestre com um olhar. E Jesus, transcorrido alguns minutos de manifesta consolação no semblante de todos, concluiu: o trabalho no bem é o incentivo santo da perfeição. Através dele, a alma de um criminoso pode emergir para o céu, à maneira do lírio que desabrocha para a luz
de raízes ainda presas no charco. Em seguida, o mestre pôs-se a contemplar as estrelas que faiscavam dentro da noite, enquanto Tadeu, comovido, se aproximava de manso para beijar-lhe as mãos, com doçura reverente. Bom, pessoal, esse livro, Jesus no Lar, acho que todos aqui que acompanham, quem está aqui a primeira vez, assim que lê vai entender o que eu estou falando. É um livro que nos traz a uma reflexão gigantesca. Por quê? É o evangelho, né? São os primeiros evangelhos no lar do Mestre Jesus. E o que significa essa lição, o incentivo santo? Na realidade, o discípulo não se sentia, né? Apesar de ele não estar triste, desesperado, ele refletiu. Porque sempre que a gente começa a olhar para a luz, o que significa olhar para a luz? Porque já somos seres de luz. Significa que ao olharmos para a luz e ela brilhar mais, quando a gente tenta fazer a nossa reforma interior, quando nós tentamos nos melhorar, um pouquinho que seja, nós começamos a refletir um pouco mais das coisas que nós deixamos de fazer, das coisas que nós também poderíamos estar fazendo. Então, nessa questão, ele perguntou, poxa, como que eu posso falar para alguém ficar calmo se eu não sou calmo? Como eu posso falar para alguém, seja misericordioso, se eu não sou? Ou como eu posso pedir para alguém perdoar se eu não perdoo? Isso é meio confuso, né? Mas o que Jesus trouxe nessas histórias? Jesus, né, o nosso maior contador de histórias que existiu. Por que ele contava história? Porque toda história fica mais fácil entrar na nossa mente e principalmente nos nossos corações. Então, essa história que Jesus mostrou é o seguinte: precisamos entender algumas coisas para adentrar muito forte nessa história. Primeiro, nós somos espíritas, claro, nem todos que estão assistindo possam ser espíritas ainda, mas nós sabemos que se estamos reencarnados no planeta Terra, que é um planeta que está entrando na regeneração, o que significa? Significa que ainda somos aprendizes, né? Então, é muito interessante a gente ter primeiro, antes de tudo, esse conhecimento. Por quê? Por causa da reencarnação. Estamos em processo de evolução. Então, nós não podemos esperar a perfeição nesse momento. E aí vai caber aqui, né, para a nossa reflexão. Vamos começar, vamos refletir, vamos esmiuçar essa lição. O que significa tudo isso? Significa o seguinte, que nós não devemos procurar sermos puros para depois ajudar. Precisamos ajudar para nos tornarmos puros. É bem diferente. E aí eu vou trazer uma questão para a gente refletir. Você imagina se os nossos pais esperassem ser pais melhores ou esperassem uma modificação maior para nos conceder o dom da vida? O que seríamos de nós? Provavelmente 90% da população não teria nascido ainda, não é verdade? Olha como que traz isso, a lição traz a reflexão. Então nós não podemos esperar a nossa perfeição para começarmos a apontar no nosso coração o desejo de nos tornarmos discípulos do Mestre Jesus, de colocarmos no dia a dia a sua lição para as nossas vidas, não para o outro. A gente pode ajudar para o outro, mas a gente precisa primeiro colocar para nós, para que possamos entender essas maravilhosas lições. E aí, isso é muito importante, porque muitas vezes, principalmente quando a gente chega na casa espírita, ou em qualquer outra religião, que a gente quer uma melhoria, o que acontece? A gente fala assim, poxa, mas será que realmente eu posso fazer uma palestra, eu posso dar uma aula, eu posso ajudar dentro da casa espírita, pois eu sou tão imperfeito ainda? A minha resposta é:
muito bom que você fez essa pergunta. É ótimo, na realidade, que você perguntou. Mas essa lição nos aclareia toda essa situação. Por quê? Porque não devemos esperar uma perfeição nesse momento. No futuro seremos seres perfectíveis. Perfeito é só o Pai. Mas nesse momento nós temos que fazer com aquilo que nós temos. Então, poxa, mas você, como que eu vou falar para alguém manter a calma se nem sempre eu sou calmo? Mas às vezes aquele irmão era o que ele estava precisando ouvir, seja numa aula, seja numa palestra, seja num ponto de ônibus, não importa onde. Naquele momento é o que ele estava precisando ouvir. Então nós não podemos esperar a perfeição, até porque o nosso Pai sabe que nós não vamos ser perfeitos nesse momento. Você acha que o nosso pai, a nossa mãe, quando nós tínhamos 3, 4, 5 anos, ele estava esperando que nós dirigíssemos um carro? Ou que nós pilotássemos um avião? Ou um navio? Claro que não, não tínhamos a capacidade. Mas ele estava esperando que nós tivéssemos, começássemos a falar, começássemos a andar, começássemos a desenhar, começássemos a nossa infância dentro da nossa capacidade. E o nosso Pai Celestial também sabe disso. Então ele não está esperando que nós sejamos perfeitos e assim começaremos a ajudar o próximo. Não, claro que não, não podemos fazer isso. Então Jesus trouxe essa mensagem para os discípulos, primeiro, porque ele sabia que nenhum discípulo ali era perfeito. Mas ele sabia que todos tinham algo que nós precisamos, da boa vontade de aprender, da boa vontade de colocar em prática. O aprendizado, ele só é efetivo quando a gente coloca em prática. Senão seríamos como bibliotecas ambulantes. Temos muito conhecimento e zero de prática. Então, cabe uma reflexão aqui para nós. Eu gosto de trazer essa parte de reflexão, porque na história, o trabalhador de Deus enviado, né, dos céus, vamos dizer assim, na história de Jesus, ele acreditava que não era perfeito para fazer o trabalho. E ele estava certo, ele não era perfeito naquele momento. Mas quantas pessoas ele deixaria de ajudar esperando a perfeição? E nós não seremos melhores trancados dentro de casa. Nós seremos melhores quando nós começarmos a 1, estudar, 2, colocar em prática. Isso é muito importante, porque nos dias de hoje é muito mais fácil nós buscarmos, né, informações. Hoje, só é ignorante de alguma coisa quem quer. Quando eu falo ignorante, gente, o que é ignorante? É ignorar algo, tá? Não tem a ver com caráter. É a ignorância que eu falo aqui. Se eu quero conhecer sobre algo, hoje tem um vasto conhecimento na internet. Então, nós podemos procurar conhecimento e colocar em prática. O que é colocar em prática? Eu entendi o que Jesus quis dizer, agora como que eu coloco em prática? Colocando dentro do meu coração, dentro da minha mente e fazendo o que tem que ser feito. Da noite para o dia, vamos ser santos, né? Como diz a lição, incentivo santo? Não, não vamos. Mas precisamos, passo a passo, dia após dia, colocar em prática. Uns vão ser mais rápidos, sem sombra de dúvidas. Outros não. Mas a velocidade não importa. Cada um dentro do seu momento. Até porque cada um de nós temos uma história de vida na carne e temos uma história de vida de outras vidas. Não é tão simples como as pessoas acreditam ou julgam que seja. Então, colocar em prática todos os ensinamentos do mestre é muito importante. Então, nós que estamos tentando a melhoria, podemos às vezes pensar, nossa, eu sou tão imperfeito ainda assim. Graças a Deus, graças a Jesus,
você está reconhecendo isso? Porque já imaginou se nós sentássemos agora e falássemos assim, tá tudo ótimo do jeito que eu sou, cruzo os braços e é isso mesmo, eu sou perfeito, eu trabalho, eu não roubo, eu levanto todo dia sempre para trabalhar. Pessoal, que ótimo que você faz isso, mas não é o suficiente ainda. Nós somos seres que precisamos da evolução e nós precisamos ajudar as pessoas. Então, primeiro, ajuda-te, né, que o céu te ajudará, e depois, caridade. Como disse Kardec, né, fora da caridade não há salvação. Ele não falou fora da religião, fora da igreja, fora do espiritismo, não, fora da caridade. Então nós precisamos começar a entender que é muito importante buscarmos a nossa, a sermos seres perfectíveis, né? Buscar a nossa perfeição como espírito, como espíritos. Inclusive, no livro dos Espíritos, nós temos uma parte como se fosse uma hierarquia espiritual. Claro que não é exatamente daquela forma, mas tem espíritos que são puros, como Jesus, e tem espíritos que estão a caminho, cada um dentro do seu grau evolutivo. Então, esperar alguma coisa para fazer outra não é certo. Por exemplo, o ano que vem, agora 2022, eu vou fazer tal coisa. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, gente, começa a fazer agora. Não dá para esperar amanhã. Olha o momento que estamos vivenciando de regeneração. Nós não podemos deixar para amanhã. Temos que fazer agora. Sempre com equilíbrio, obviamente. Mas precisamos. Nós não podemos ser mais aquelas pessoas que no fim de semana vai na casa espírita, ouve uma palestra, toma um passe e acredita que está tudo resolvido. Isso é importante, isso ajuda. Mas não está resolvido. Nosso espírito, ou seja, nós mesmos, né? Porque nosso espírito a gente fala, mas não é correto. Nós somos uma coisa só. Nós queremos algo a mais. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos começar a entender que não vamos ser seres perfeitos nesse exato momento. Mas também, vocês lembram no começo, quando eu trouxe o dicionário, isso não significa que nós devemos ficar parados. Tudo bem, eu, Kleber, não sou perfeito, tá tudo certo, eu vou ficar aqui quietinho no meu canto. Não, vamos agir. Lembra que eu falei? Aprendizado, colocar em prática. O que significa? Ação. A gente pode trazer, tudo precisa de ação nessa vida. A fé sem ação é uma fé morta, lembra-se disso? Então, nessa situação que nós estamos vendo, o incentivo santo é trazido através de um sonho, né? Trazido do momento de desdobramento, pode ser um mentor, né, dele, explicou para ele a importância, não importa, né? Ele faz a história, a metáfora do próprio burro, do jumento, né? Ele era bravo, ele era arisco, ele não era perfeito, mas ele trabalhava, ele carregava o remédio para as pessoas. Você acha que aquele doente que bebeu o remédio estava preocupado se o burro era bravo ou não? Quando ele se curou, se ele pudesse, ele ia lá e dava um beijo no animal, em agradecimento. Então nós precisamos entender que não seremos perfeitos da noite para o dia, mas isso não significa que devemos ficar de braços cruzados. Muito pelo contrário. E como começar? Primeiro, meus amigos, minhas amigas, eu sempre trago isso para os comentários evangélicos, para as palestras. Cuidado com as redes sociais. Cuidado com o que você posta. Cuidado com o que você escreve. Cuidado com o que você faz. Por quê? Porque somos seres espirituais. Nós somos seres que possuem energias. Então, muitas vezes você coloca algo polêmico ou algo até agressivo, mesmo que você tenha razão, mesmo que seja correto,
o que que acontece? A pessoa vai vibrar, às vezes, raiva, inveja, ódio para você. E se você não tiver protegido, se você não estiver fazendo o seu dever, é como se você abraçasse a energia negativa dessa pessoa, que às vezes você nem conhece. Ou às vezes você conhece, mas nunca vai te falar. Isso que significa? Ninguém está falando para você não se expressar, não é isso. Mas não faça isso de uma maneira agressiva. Não ofenda as pessoas. O momento da regeneração que estamos vivendo é um momento de reforma. Então, o que é uma reforma, né? Vamos pensar numa construção. Se você for reformar a sua casa, seu apartamento, o que acontece? Junta pó, é uma quebradeira, o pedreiro não vem num dia, a eletricidade dá problema, depois é o encanamento, dá uma dor de cabeça, não dá? Mas depois que está pronto, opa, agora está tudo certo, dá para viver melhor. Então, é o momento que estamos passando. Então, muitas coisas negativas virão à tona, mas nós temos que começar a buscar emanar o nosso melhor. Somos aprendizes do amor. Não sabemos amar corretamente ainda. Estamos a caminho. Então, cuidado com as redes sociais, cuidado com a preguiça. Isso serve para todos nós, todos nós. Cuidado com a ociosidade. Isso não é bom. Ninguém está falando para ficar o dia inteiro fazendo alguma coisa, não é isso. Mas cuidado com a ociosidade. Cuidado com a preguiça. Vamos tomar cuidado com a maledicência. Nós que somos espíritas, claro que não somos perfeitos, mas nós entendemos, quem está estudando entende o momento que estamos passando. Nós precisamos entender que Jesus está no comando. O mestre nunca foi embora. Ele é o criador de tudo que está aqui, o co-criador de tudo. E o que nós estamos fazendo para estarmos com o mestre? Ele está conosco a todo tempo. Imagine que Jesus é assim, como se ele estivesse sentado numa sala com a porta aberta. Ele quer que a gente entre, mas se a gente não entrar, o que vai acontecer? Ele está trabalhando mais do que qualquer pessoa que a gente possa, ou espírito que a gente possa imaginar. Nós precisamos, nesse momento, nos voltarmos a Jesus. Evangelho no lar. As nossas preces, os nossos agradecimentos, a nossa gratidão. E tomar cuidado com aquilo que nós cansamos de saber, mas é importante que eu falei. Hoje, redes sociais, cuidado com um monte de notícias que você vê na internet. Ninguém está falando para você se tornar um alienado, mas cuidado com o excesso de notícias negativas. Isso muda a sua energia, muda seus pensamentos, leva você para baixo. Trabalhe, estude, tenha seus momentos de lazer. Cuidado com a maledicência. Todas essas coisas, né? Tudo que é negativo nos leva para baixo, tudo que é positivo nos leva para cima. Na dúvida do que é certo, por mais óbvio que pareça, mas às vezes o que é óbvio para um não é para o outro, na dúvida, Jesus faria isso? Jesus, se ele estivesse encarnado, que entre nós ele já está, ele brigaria com alguém na internet? Ele falaria mal de alguém? Ele teria inveja de alguém? Poxa, Cleber, mas você está querendo que eu me compare com Jesus? Não, não é isso. Estou querendo que você entenda o que é certo e o que é errado. É só isso. Nós temos o Evangelho, nós temos um material vasto na casa espírita. Poxa, mas a gente não pode se encontrar agora. Para você se encontrar com Deus, para você se encontrar com Jesus, basta você fechar os olhos e fazer uma prece. E não precisa nem de muitas palavras. Você fala, obrigado, Senhor, já é mais do que suficiente. Então, meus amigos, minhas amigas, eu gostaria de deixar esse recado hoje. Esse recado serve para nós. É o momento de nós elevarmos a nossa fé, orarmos para todos esses irmãos que necessitam de nós, pois, como já disse Kardec para nós, fora da caridade não há salvação. E antes de encerrarmos, eu gostaria de lembrar
das nossas redes sociais, não esqueçam, tá bom? E que esse é o nosso comandante, nosso Mestre Jesus. Sinta o Mestre Jesus nesse momento, dentro do seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. E só Ele vai nos libertar de nós mesmos. Só Ele vai nos libertar das nossas ilusões. Então, não vamos nos esquecer. É Jesus que precisamos colocar em nossas vidas. Respeitamos, temos que respeitar todos os amigos espirituais, todos os grandes espíritos que estão entre nós. Mas é Jesus que é o governador do nosso planeta. Então, na hora de desespero, é Jesus. No capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador, Espírito da Verdade nos traz: eu sou o médico das almas. E assim, meus amigos, minhas amigas, eu vou pedir para fecharmos os olhos, agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos, pois estamos reunidos de coração, todos nós, nesse momento. Mestre, sê conosco, hoje e sempre, nos iluminando, nos protegendo e com a sua paciência habitual para com todos os nossos equívocos e erros. E assim, Mestre, pedimos a sua proteção nessa semana e sempre seja feita a sua vontade e a do Pai. Graças a Deus e graças a Jesus.